Olá, eu sou a Liz e eu vou contar um pouquinho para você sobre a minha experiência como professora da educação básica. Bem, diferente dos outros vídeos, esse vídeo é de uma experiência pessoal. Fui professora da educação básica no estado de São Paulo e pude apresentar aos meus alunos uma atividade lúdica muito engraçada que eu vou contar para vocês. Eu dava aulas à noite e os meus alunos do ensino médio eram muito desinteressados, realmente. E era muito difícil prender a atenção deles, principalmente para a disciplina da qual eu ministrava, que era Ciências e Química. Os meus alunos eram alunos que trabalhavam durante o dia. Muitas vezes chegavam até atrasados, a maioria dormia na sala de aula e não tinha nenhum tipo de interesse por estarem cansados. Para quem entende sobre metodologia de ensino, sabe que quando o professor não consegue chegar a tirar a atenção do aluno para a aula, a gente precisa fazer algumas modificações. E eu passei a observar a maioria dos meus alunos com os celulares, ouviam música o tempo todo. E uma das práticas da educação na universidade é o lúdico. O lúdico nada mais é que trazer alguma forma de aprendizado para o seu aluno, independente de qual área seja, que seja divertido, que esteja próximo à sua realidade. Eu tinha que apresentar o conjunto de soluções, porque eu ministrava aulas de química. E era muito difícil dar exemplos, porque a química já é uma área da ciência que desperta um mau interesse gigantesco, porque pensam que é difícil, porque pensam que é para nerds e porque pensam que não vão conseguir aprender. Eu transformei uma música que poucos até conheciam, não eram muitos que conheciam, em um momento mais divertido. De que maneira? Simplesmente eu troquei as palavras para o conteúdo de soluções. Pensando em como trazer essa forma lúdica para a sala de aula, eu reparei que meus alunos ouviam funk. E era um funk bem diferente, assim como os adolescentes gostam de ser. Então eu passei a pesquisar um pouquinho mais. Eu saí um pouco da minha área específica e me voltei mais para a área de cognição do lúdico e descobri que era possível fazer esse trabalho, não tinha nenhum problema. Aliás, as músicas, elas têm uma influência positiva quando a gente gosta do ritmo, a gente gosta dessa influência. Portanto, eu transformei a música que eu criei sobre soluções no ritmo de um funk. Então, no dia da apresentação dessa paródia lúdica que eu criei, eu tive que levar um computador próprio, porque tinha que marcar. E a gente sabe que é muito difícil levar uma sala sem um acompanhamento de outros professores para uma sala de multimídia da escola. Então tem que agendar, demora um pouco e não ia ser assim tão rápido. E no meu cronograma eu precisava ministrar essas aulas de soluções para os alunos para não perder o conteúdo semanal. Então eu levei o meu computador portátil, no que eu trabalhei essa paródia, imprimi várias cópias do texto e comecei a distribuir para esses alunos. Eles não estavam entendendo muito não, achavam que era uma prova, que era algum tipo de avaliação, exercício para nota ou coisa assim. Quando eu falava, entregava as folhas, que seria, uma brincadeira, ninguém estava entendendo nada. Muitos deixaram a folha ali mesmo. E quando foi dado o play na música, que eles começaram a ouvir o som de funk, realmente eu consegui prender a atenção deles. Nos primeiros momentos, eles pensavam que eu ia deixar o funk rolando e eu ia continuar dando a aula. E não foi isso. Depois de 1 minuto, que começavam as batidas para poder cantar a letra da música, eu sozinha, sem microfone, comecei a cantar na frente deles. Imagine que eles deram muita risada e isso foi muito engraçado no começo. Mas depois,
Um começou a cantar, o outro bem tímido, e aí eu fui passando entre eles com as folhas e pedindo, vamos cantar juntos? E eles começaram a se motivar. Tanto que eu repeti essa música por 8 vezes. E eles começaram a cantar cada vez mais. E na terceira vez, e na quarta, e na quinta, quando a gente foi ver, estava todo mundo cantando. E as palavras que estavam na música nessa paródia eram o conteúdo que eu precisava ensinar para os meus alunos. Então, passando esses 40 minutos, que era a aula noturna, a gente cantou a aula toda. E uma coisa engraçada, eu recebi a visita do diretor que estava nesse dia e alguns outros professores que passavam meio curiosos para saber o que estava acontecendo na minha aula. No início eu tinha muita dificuldade com os meus alunos. Nós ficamos juntos por 1 ano à noite. Eu não vou dizer que isso é fácil romantizar a educação. Nós não somos iguais, nós não temos gostos iguais e nós não aprendemos igualmente. Independente de todas as situações negativas que podem acontecer, um professor ele pode sim e deve mudar a metodologia sempre que possível. E então, de professora da matéria difícil, eu passei a ser a professora legal. E a gente manteve uma amizade e tivemos até uma segunda música. Mas esse eu vou deixar para outro vídeo. Agradeço a sua presença aqui em assistir. Se você quer mais relatos como esse da educação, é só deixar aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!